Friaca braba. Tomar um vinhozinho para esquentar. Olá, criptomaníacos! Quando a temperatura cai rapidamente, como está acontecendo por aqui, você vai buscar por proteção. Rapidamente coloca um casaco, alguma coisa que te proteja. E no mercado financeiro não é muito diferente. Quando o preço de algum ativo cai muito rapidamente, isso gera uma dor, gera um desconforto muito forte e as pessoas buscam por proteção. Por outro lado, se a temperatura ou o preço de um ativo cair bem devagarzinho, você acaba se acostumando com a situação e aí não te faz tão mal, não te incomoda tanto quanto uma queda repentina. E é isso que parece estar acontecendo nesse momento com o Bitcoin. Conforme previsto no vídeo anterior, o preço continuou recuando, batendo ali naquele fundo momentâneo, naquele suporte principal dos $30 mil. Está a um passo de romper esses $30 mil. Mas todos nós já nos acostumamos com a ideia do Bitcoin romper os $30 mil e visitar a faixa dos $20 mil. E se todo mundo acostumou, parou a pressão vendedora e existe uma tendência de ter uma leve recuperação de preço até atingirmos o ponto de dor máxima. Mas o ponto de dor máxima vai ser com o preço subindo? Como é que funciona isso? É sobre isso que vamos falar logo após a vinheta. Se você está se sentindo desconfortável nesse inverno das criptomoedas, conte com a Criptomaníacos, que é o seu cobertor nesse momento. Nós temos diversos serviços voltados para o setor de criptomoedas que vão te ajudar a operar de forma mais eficiente no dia a dia. Você vai conseguir ter mais segurança para fazer compras e vendas e manter o seu poder de compra. O link para o nosso site está aqui na descrição. É o primeiro link. Bom, vamos começar hoje falando sobre o Tether, sobre as stablecoins, já que a Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, convocou os reguladores dos Estados Unidos para discutir sobre stablecoins. Claro, né? Eles uma hora ou outra vão querer atacar essa concorrência ao dólar. As stablecoins são aquelas criptomoedas que não são lá muito cripto, né? Vamos chamar de moedas digitais, que mantêm paridade de 1 para 1 com o dólar americano ou com outra moeda estatal. A maior parte delas é com o dólar americano. Então elas meio que concorrem com o dólar, só que sem regulamentação. E os Estados Unidos não estão gostando muito dessa história. Então vamos abrir aqui uma matéria em português, no caso aqui da Notícias Cripto, que fala o seguinte: a pesquisa em andamento do Fed, que é o Banco Central Americano, sobre as moedas digitais do Banco Central, ou CBDCs, como por exemplo o dólar digital, o real digital, foi ampliada para incluir stablecoins e se elas podem ser reguladas de maneira eficaz. Esse é um ataque que realmente pode causar danos ao mercado de criptomoedas. Vamos lembrar que stablecoins não são criptomoedas. Elas são moedas digitais centralizadas. Existem empresas por trás da emissão dessas stablecoins que, se forem atacadas ou o Estado proibir a emissão dessas moedas, elas simplesmente acabam de um dia para outro, né? Elas param de ter valor. Então, realmente pode abalar o mercado de criptomoedas. A gente poderia observar uma queda feia no curto prazo, mas como sempre o Estado estaria dando um tiro no pé. Isso aqui a longo prazo seria péssimo para o Estado. E por quê? Stablecoins favorecem o sistema financeiro tradicional, porque mantém o foco no dólar. O dólar continua sendo a sua unidade de conta, continua sendo uma opção viável. Você vai lá e compra uma stablecoin ao invés de usar o Bitcoin. Você fala, eu estou me importando aqui com o dólar, eu quero ter mais dólares na minha conta. Então, em países que você tem dificuldade de acessar o dólar, as pessoas vão comprar stablecoin. E todas as pessoas que não querem, de alguma forma, pagar imposto, por exemplo, também podem recorrer a stablecoin. Mas o que acontece na hora que o Estado ataca as stablecoins? Por exemplo, proibindo o uso de stablecoins. Essas pessoas que não declaram o seu dinheiro, ou as pessoas em outros países que estão utilizando o dólar, vão voltar para a moeda do seu país? Claro que não. Elas vão ter que buscar uma alternativa. E nesse cenário, a única alternativa que vai sobrar é o Bitcoin,
que é descentralizado. Então, um ataque às stablecoins acaba incentivando as pessoas a migrarem para dentro do Bitcoin. Portanto, isso aumenta ainda mais o valor do Bitcoin. O Bitcoin se torna mais importante num cenário onde você não tem a opção das stablecoins. Então, olha como o Estado acaba novamente favorecendo o uso do Bitcoin. Então, isso aqui não me assusta, tá? No curto prazo pode dar um choque no mercado? Pode, mas no longo prazo é algo positivo para o Bitcoin. Entrando agora no gráfico do Bitcoin, tá aí o gráfico diário do Bitcoin que eu utilizei no vídeo anterior, e como vocês podem perceber, o preço voltou para dentro, né, para o final aqui desse suporte na cor vermelha, um suporte ali dos 30 mil dólares, que já foi testado em outros momentos. Notem como a gente testou aqui em janeiro de 2021, janeiro desse ano, né? Depois o preço voltou a subir, atingiu sua máxima histórica nos 65 mil dólares e agora recuou para esse mesmo ponto aqui de trás, né, do início de 2021, que é onde a gente está segurando firme, né? Há muito tempo o preço vem segurando nessa região. Olha quantos dias aqui, a gente está falando já de 2 meses segurando nessa região. E como eu falei para vocês, a tendência agora é um rompimento, né? Buscar o fundo desse canal branco aqui, ali nos 29 mil dólares, que é o fundo do poço. E a partir daí, se romper para baixo, aí desabaria. Notem aqui nesse zoom como aconteceu o que foi previsto no vídeo anterior, né? Primeiro a gente rompeu a linha rosa do meio do canal, a tendência era buscar a linha amarela, esse canal que vem desde março de 2020, e aí na hora que rompeu realmente, né, tentou buscar mais uma vez, testar aqui agora esse canal como resistência, não conseguiu romper para cima, como eu falei, a tendência era cair, e está caindo forte no dia de hoje, estamos aqui nos 30.700 dólares no momento, mas chegou a pegar em 30.400 dólares. O que está segurando o preço aqui é esta linha azul. O que é esta linha azul, Guilherme? Esta linha azul é a média móvel de 365 dias. E por que eu estou trazendo elas aqui para vocês hoje? Porque geralmente quando o preço encosta nessa linha azul, significa que as pessoas já aceitaram a derrota. Elas já aceitaram que perderam dinheiro. E ao aceitar, elas não estão mais propensas a vender os seus bitcoins, fazendo com que a pressão vendedora recue, pare de ter tanta pressão vendedora e o preço tenda a dar um repique antes de cair de novo e aí sim chegar o momento de dor máxima, aquela dor insuportável que faz com que muitos abandonem o mercado. Para a gente analisar isso, eu vou abrir aqui um gráfico resumido, né, que vem aqui do trader Nunia Bisnik, que explica todos os momentos onde o preço encostou nesta linha, nesse indicador média móvel de 365 dias. Então começa aqui, ó, essa linha azul é a média móvel de 365 dias e a linha preta que vocês estão vendo aqui é o preço. Então, olhem aqui em 2014, notem que o preço estava lá em cima, né, neste ponto aqui, de repente o preço desaba, muita gente vendendo, muita gente aqui tentando escapar dessa queda, né, realmente com dor nesse momento, até atingir onde? A linha azul, essa média de 365 dias. Neste ponto, é o que eu falei para vocês, as pessoas já aceitaram a derrota. Putz, vender agora é vender na baixa, não vou ganhar nada com isso, vou esquecer meus bitcoins. E o que acontece a partir desse ponto? O preço dá um bounce, como a gente fala, né? Número 2 aqui é o bounce, ou seja, ergue o preço sobe 86%. E aí o que você pensaria quando o preço sobe 86%? Acabou o sangue, acabou o problema. Crise já era, agora Bitcoin to the moon. E você foi enganado, porque é a partir desse momento que o preço desaba ainda mais forte, rompe a linha azul e vai lá no ponto 3, que é a morte, né? Então, aí sim, ele acabou, ele atinge um fundo do poço e esse é o momento de dor máxima, é o momento onde muita gente desiste do mercado. Por isso que o preço desaba muito quando rompe essa linha aqui. Imagina você, né? Agora aí tá com o Bitcoin a 30 mil dólares, aí de repente o Bitcoin sobe para 55 mil dólares. O que você faria? Pô, feliz da vida, volta a comprar Bitcoin, se enche de Bitcoin novamente e ele vai lá e desaba para os 20 mil dólares. Como você ficaria? Realmente, é esse o desespero que a gente está falando, tá? E esse mesmo ciclo acontece aqui em 2018. Notem, a gente pegou aquela alta histórica dos 20 mil dólares nesse momento aqui, o preço desaba. Quando pega na linha, no indicador média móvel de 365 dias, as pessoas já desistiram. Pô, perdi, sabe? Não vou mais vender meus bitcoins, agora vou segurar ele para longo prazo, virei holder. O trader virou holder, né? E o que acontece a partir daí é o número 2, né? A gente sai desse ponto 1, encostado na linha, dá uma subida de 54% no preço
E é aí, nesse momento onde todo mundo volta a ficar empolgado, vamos to the moon de novo, vamos voltar para a alta histórica, o preço afunda e afunda mais feio do que estava no ponto 1. Ou seja, ele rompe a linha azul, rompe a média móvel de 365 dias e afunda para esse ponto 3 aqui, né? A morte do Bitcoin. Bitcoin morreu, Bitcoin acabou. E é só a partir desse momento de máxima dor que realmente o preço volta a se recuperar. Terceira vez que isso acontece é aqui já em 2019. O preço alcança esse ponto aqui, ao redor dos 14 mil dólares. A partir daí, ele desaba, cai, até um ponto onde as pessoas desistem de vender, que é justamente o nosso indicador, a linha azul. Sem pressão vendedora, o preço tende a subir, alcança o ponto 2, subindo 41%, e somente a partir daqui, quando todo mundo volta a ficar confiante com relação ao preço, ele desaba com tudo para atingir o ponto 3, o ponto de maior dor, para aí sim voltar a subir. E o que eu quero dizer com isso é, nós estamos agora em que ponto? O ponto 1, né? Se esse indicador serve para alguma coisa, significa que é o ponto onde as pessoas já aceitaram a derrota, né? Pegou aqui no nosso indicador, na linha azul, e a tendência, portanto, é que as pessoas já estejam acostumadas com essa ideia de Bitcoin cair para a faixa dos 20 mil dólares. Se estão acostumadas, a pressão vendedora reduz, cai a pressão vendedora e a tendência, portanto, seria uma subida de preço, talvez de 40%, 50%, 80%, não sabemos. Mas seria um retorno, né, uma recuperação de preço para depois sim afundar e aí você sentir a maior dor, a dor real, a dor de, pela segunda vez, falhar. Putz, não vendi da primeira vez lá nos 40, nos 50 mil dólares, tive essa segunda chance e novamente não vendi e agora o preço desabou, sei lá, para 20 mil dólares. Isso sim é uma dor pesada que faz com que muita gente abandone o mercado. E somente quando o mercado se livra dessas últimas pessoas que têm tendência de venda é que ele volta a se recuperar. Então, essa é uma possibilidade, tá? Isso não é uma certeza de acontecer, mas todas as vezes que a gente atingiu este indicador, a média móvel de 365 dias, aconteceu esse fenômeno, tá? Então, encosta aqui, tem um repique, um rápido pump no preço para depois sim afundar para o fundo do poço. Nesse momento, estou chamando de dor máxima. Isso é interessante também para quem está manipulando o mercado, né? Não é bom que as pessoas estejam acostumadas com uma previsão de preço, né? Ah, Bitcoin vai ficar nos 30 mil ou nos 20 mil dólares. Tá muito fácil mapear o mercado. Então, como você faz para reverter isso? Faz o contrário do que as pessoas estão esperando. Ou seja, levanta o preço agora, dá um ânimo, traz gente para o mercado, faz quem está no mercado investir mais em Bitcoin para depois puxar o tapete dessa galera. Então, é uma alternativa possível nesse momento e a gente tem que ficar esperto, porque podemos ver agora uma recuperação de preço do Bitcoin antes de cair de vez. Um aumento de 50% no preço, como aquele que aconteceu em 2018, levaria o preço para a faixa dos 45 mil dólares. Seria uma baita recuperação de preço, mas ainda numa faixa perigosa, né? A gente já estaria distante da alta histórica dos 65 mil dólares. Então, muita atenção, muito cuidado também com seu apetite ao risco nesse momento. Não adianta entrar de cabeça com tudo, porque a gente sabe que o preço ainda pode retornar, pelo menos se esse indicador aqui estiver correto. Agora, se o preço não está num momento muito confiável, o mesmo não pode ser dito sobre a rede do Bitcoin, o Bitcoin como moeda. O que a gente quer ver é a adoção do Bitcoin, independente do preço no curto prazo. E é isso que a gente consegue enxergar nesse gráfico aqui. Esse gráfico mede o número de entidades ligadas ao Bitcoin. Entidades são usuários, né? No caso, não estamos falando sobre número de carteiras, porque um usuário, uma entidade, pode ter diversas carteiras e poluir essa análise. Então, essa análise aqui pega o número de entidades, o número de pessoas realmente com Bitcoin. Como é uma análise do crescimento líquido, significa que quando esse indicador está aqui, ele está com um crescimento mais lento do que quando está aqui, correto? Então, neste momento aqui, em 2018, era um momento de topo, ou seja, estava acelerado o crescimento da rede do Bitcoin. Mais e mais entidades, usuários entrando para o Bitcoin. Depois aqui você vê que esse crescimento ele é desacelerado. Olha como cai aqui depois do topo, né? Alta histórica dos 20 mil dólares.
o crescimento da rede do Bitcoin é muito desacelerado, né? Volta aqui para os patamares lá de 2016 e tal. E aí fica muito tempo assim, e aí em 2020, quando o preço também volta a subir, o número de usuários do Bitcoin também dispara, né? Dispara fortemente e atinge agora a sua alta histórica. E o que é interessante? Isso aqui indica que não estamos somente no topo de usuários de Bitcoin, mas também no momento mais acelerado. Estamos aumentando o número de usuários cada vez com mais velocidade, tá? Então, mais gente entrando a cada dia na rede do Bitcoin. E no momento onde o preço, como a gente acabou de ver, está caindo, né? O preço está caindo e o número de usuários está aumentando, ao contrário do que aconteceu aqui em 2018. Notem como lá em 2018, na hora que o preço começou a recuar, né, bateu no 20 mil dólares e começou a cair, também começou a desacelerar o crescimento da rede do Bitcoin. E desacelerou fortemente, né? Então, o preço cai, desacelera a rede do Bitcoin, o número de usuários da rede do Bitcoin. E agora não. O preço está caindo, mas mesmo assim, o número de usuários está acelerando. Cada dia que passa, mais e mais pessoas começam a usar o Bitcoin. E é justamente o que a gente quer ver se realmente as criptomoedas forem ter adoção. Então isso aqui é uma sinalização muito forte de que o Bitcoin deu certo. As pessoas, independente da faixa de preço, estão entrando para o Bitcoin. E quando o seu preço recua, essas pessoas enxergam como oportunidade e não como risco. Então é muito legal a gente observar esse gráfico mudando de figura. Estamos no momento de aceleração da adoção do Bitcoin. E isso faz todo sentido num cenário onde as moedas estatais estão sendo inflacionadas, estão perdendo valor. E a melhor forma da gente observar isso é analisando a reação de outros governos. Será que os governos estão contentes com o dólar, por exemplo, que é a moeda de reserva mundial? Essa matéria mostra pra gente a realidade. Banco Central compra 41,8 toneladas de ouro para reforçar reservas. Por que será que o Banco Central do Brasil está comprando ouro para as suas reservas? Por que ele não está comprando dólar, né? A maior parte das reservas do Brasil é dólar. Os países possuem dólar em suas reservas para pagar dívidas, para pagar contas. O que faria esses países largarem um pouco o dólar e começar a acumular ouro? Seria a inflação do dólar? O governo americano está usando como estratégia para todos os seus problemas ligar a impressora. É uma espécie de Ciro Gomes mundial, né? Vamos ligar a impressora, vamos imprimir dólar para pagar as contas, como se isso resolvesse algum problema. E se eles começam a imprimir dólar, o que acontece com o poder de compra dos países, né? O que acontece com as reservas de países como, por exemplo, o Brasil? Essas reservas passam a ter valor cada vez menor. Vamos lembrar, assim como o real perde valor com a inflação, o dólar também. Então, se você tem uma reserva em dólar, a sua reserva cada vez começa a valer menos, porque os americanos estão puxando esse valor na hora que eles imprimem o dólar. E como você faz para se proteger dessa perda? Bom, não use dólar. Utilize outra coisa. E uma coisa que é escassa e tradicionalmente usada por diversos países é o ouro. Então, o ouro serve como proteção tanto para o Brasil quanto para outros países. E é por isso, na minha opinião, que o Brasil está começando a se reforçar aqui com ouro. Ele está desconfiado do dólar como moeda de reserva. E essa é a primeira sinalização de que uma moeda começa a perder o seu status de reserva. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, falando que isso aconteceu com diversas outras moedas que eram moedas de reserva, como, por exemplo, a libra esterlina. A libra esterlina era a moeda de reserva e foi substituída pelo dólar justamente porque a Inglaterra começou a fazer isso que os americanos estão fazendo agora, ou seja, imprimir libra para pagar aí por custos de guerra. Então, pagava a guerra imprimindo libra e as reservas dos outros países começavam a perder valor. O que você precisa fazer? Largar a libra. Desiste da libra e troca por uma outra moeda que seja escassa. E aí foi o dólar lastreado ao ouro, né? Então tinha ali um lastro no dólar que era interessante para os países. Com o passar do tempo, como a gente sabe, o dólar deixou de ter esse lastro no ouro e também está com o mesmo problema que a libra teve no passado, e é uma questão de tempo para ele também perder o status de reserva mundial. Mas enquanto isso não resolve o problema do Brasil, já que as reservas de ouro nacionais são muito pequenas, isso aqui representa 1%, 2% das reservas brasileiras, o mesmo não pode ser dito
para um indivíduo, né? Então, no nosso caso, é interessante ter ouro e ter Bitcoin porque é uma proteção contra a inflação. O Brasil está fazendo isso e a tendência é que as pessoas também comecem a se proteger da inflação do real e também da inflação do dólar. Você vai buscar para uma alternativa e essa alternativa é o Bitcoin. Foi isso que esse grafo aqui mostrou para a gente, né? Independente do Bitcoin perder valor no curto prazo, as pessoas agora enxergam isso como oportunidade para acumular Bitcoin. A tendência é essa, a sua proteção depende disso, porque ficar na mão de político é sempre um risco. Eu espero que essa queda, esse recuo de preço que a gente está vendo, aconteça agora ou aconteça depois de um repique, é algo temporário e que serve somente para acumulação de Bitcoin, nos trazendo aí um maior retorno lá na frente. Quem souber aproveitar a oportunidade vai se dar muito bem. Bom, por esse vídeo é isso. Muito obrigado e até a próxima. Compre Bitcoin no melhor preço do mercado. Conheça a Bitpreço, o maior marketplace de criptomoedas da América Latina. Link na descrição.